Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, 8h09. Nós temos a satisfação de conversar com o José Augusto Viana Neto, que é presidente do Cresce São Paulo, e do Conselho também Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. José Augusto, falamos novamente, já tivemos anteriormente uma conversa boa falando da região de Sorocaba, sobre o mercado imobiliário, e as notícias continuam boas. Você parece ser bastante pé quente, hein, José Augusto? Bom dia, obrigado pela sua atenção. Bom dia, ação muito novamente, e o mercado é que é pé quente, viu? O mercado imobiliário é que tem em Sorocaba melhor ainda, né? Então, são notícias boas, é muito agradável quando a gente pode conversar sobre alguma coisa que esteja acontecendo e seja positivo para a sociedade. É um prazer. A construção civil, mais o mercado imobiliário de maneira geral, ela é responsável por um PIB muito importante no Brasil e não é diferente em Sorocaba. Nós temos pesquisas feitas aqui pelo Cresce São Paulo, o qual você preside, né, que entre os meses de abril e março, né, março e abril, que foram consultadas 23 imobiliárias das cidades de Araçoiaba da Serra, Boituva, Itapetininga, Itu, Mairinque, Salto de Pirapora, São Roque, Sorocaba, Tatuí e Votorantim. Quais são esses números, José Augusto, que você pode nos mostrar aqui para a nossa região? Eu fiz uma produção aqui, faz números. Nós tivemos uma venda, um aumento nas vendas, ordem de 34,20%, se comparado com o mês de março. Então, foi um aumento expressivo, e desse aumento que teve, os imóveis que foram mais comercializados foram casas, com 83,33%, dos imóveis que foram comercializados. Então, as casas predominaram sobre os apartamentos, que teve uma... Eu vou pedir, José Augusto, eu vou lhe pedir para você ficar um pouco mais próximo do computador, porque nós estamos cortando muito o sinal. A imagem está perfeita, mas o som está muito cortando. Eu vou pedir para a gente retomar, né, esses números que você nos coloca de casas, apartamentos, locações também de casas e apartamentos. Só ficando um pouco mais próximo do computador, senão ele dá um delay. A hora que você fala, a sua voz cobre o microfone na próxima palavra. Vamos lá? Vamos retomar. Nós estamos falando com o presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Viana Neto, que tem números muito positivos, né? Números captados no mês de março, divulgados em abril, sobre a movimentação do mercado imobiliário aqui em Sorocaba. Vamos lá. Perfeitamente. Nós tivemos um aumento no mês de abril, comparado com o mês de março, na ordem de 34,20%. Então, um aumento expressivo. Dos imóveis que foram comercializados em Sorocaba e região, nós tivemos 83,3% foram casas e apartamentos 16,7%. Então, veja que aquela questão formada na época da pandemia, da preferência por casas, continua ainda no mercado. E o valor desses imóveis, 60% dos imóveis comercializados tiveram o valor de até R$300 mil. Então, é um valor expressivo e interessante também a localização, né? 41% foram nas regiões periféricas dessas cidades pesquisadas, 46,20% em áreas nobres e 12,8% nas regiões centrais dessas cidades. José, pois não. Como é que você analisa, né? São números expressivos, né? A gente vê aqui, refalando os números, agora o teu som tá legal, houve uma alta de 34,20% nas vendas e alta de 7,42% no volume de contratos de locação. Casas, 83% de vendas, 83,3%, apartamento 16,7%. Em locações, casas,
86,4% e apartamentos 13,6%. Mostra uma tendência pós-pandemia da preferência por casas, né? E são casas vendidas até R$300 mil e casas com 2 dormitórios de área útil variando em 101 até 200 metros e apartamentos na faixa preferida dos compradores, que ficou em 250 mil para imóveis de 2 dormitórios e área útil de 51 a 100 metros. Aí eu pergunto para você, o que acontece? Porque o estado de São Paulo é uma locomotiva diferente. Claro que existem outras regiões, né? A nossa tem crescido muito, indústrias vindo para cá, Toyota trazendo toda a sua área de distribuição de peças, PepsiCo com investimentos também na cidade, quer dizer, isso traz muita gente para a cidade. Qual é o fenômeno? O que está acontecendo? Qual a justificativa para isso, José Augusto? Bem, que nós temos um crescimento orgânico fantástico, né? O Brasil, ele vai evoluindo com uma força fora do comum, e eu te diria que em determinados momentos, em determinados setores, independente da política econômica, o Brasil, os empresários querem trabalhar, querem ganhar dinheiro, o Brasil cresce, tem aí um número imenso de pessoas com possibilidade de inclusão na faixa de consumo, pessoas que ainda não estão na faixa de consumo por falta de emprego, falta de dinheiro, e o Brasil vai crescendo, e aí a demanda vai aparecendo. Então, independente, muitas vezes, de investimentos internacionais, que são a base fundamental que aguardamos que venha acontecer nos próximos meses, aí no próximo ano, que venha investidores internacionais, mas ainda assim os investidores locais estão fazendo um trabalho fantástico e o Brasil vai crescendo. Esta população imensa que ainda falta entrar no mercado de trabalho formal e ainda contando com a informalidade que é muito grande e o número de empreendedores informais que temos também é fantástico, faz com que nossa economia fique desta forma. Eu viajo muito pelo estado de São Paulo todo e vejo aí que as rodovias de São Paulo já estão todas saturadas em todas as proximidades de cidades grandes. As rodovias são como se fossem áreas urbanas, né, com movimento muito grande. Eu estou falando com o presidente do Cresce do estado de São Paulo, José Augusto Viana Neto, que sempre dedica assim a Jovem Pan Sorocaba a sua atenção, carinho aqui para falar da região de Sorocaba, que está explodindo em crescimento. Aí eu pergunto, você acredita, como presidente eu acredito, e não dá para falar dos principais Cresces do Brasil, o que você tem de expectativa do governo de financiamento para o setor imobiliário? Existe alguma perspectiva, diálogo nesse sentido, José Augusto? Existe, nós estamos aí agora na iminência do lançamento do Minha Casa Minha Vida e com a possibilidade do financiamento do imóvel usado. Isso nós acreditamos que vamos ter uma evolução muito grande. Você veja que nessa pesquisa aqui de Sorocaba, nós temos os percentuais de participação dos bancos, que foi muito baixo. Nós tivemos a Caixa Econômica Federal financiou 22,6%. E a Caixa já foi dona de 85% desse mercado. Os bancos privados, todos somados, foi 9,4% apenas. Então, se tivermos um juro mais baixo, um pouco que seja, nós vamos ter um aumento também expressivo na comercialização, porque mais pessoas poderão comprar imóveis. Quer dizer, nós já temos números expressivos de crescimento aqui na nossa região, sem essa facilidade de juros mais confortáveis, digamos assim. E me parece que agora não será exclusiva o Minha Casa Minha Vida dos bancos oficiais. Me parece que os bancos privados também poderão participar de uma maneira mais competitiva nessa situação, fato que se coloca através de notícias do governo. Isso também pode ser uma realidade, né? Com certeza, né? Já existe a proposta de emenda dentro do projeto, abrindo para que os bancos privados possam também participar. E isso chama atenção de uma maneira muito forte, porque a população mais pobre sempre foi considerada um problema, né? E agora até os bancos privados se interessam por elas, querendo participar também de um projeto social do governo. Então, isso é muito interessante. Sem dúvida que vai dar uma evolução muito grande no mercado.
Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está na sede em São Paulo do Cresce. O que tem sido o perfil? A gente vê muitos jovens não comprando mais imóvel e tendo quase que um comportamento, como você vê hoje na Inglaterra, nos Estados Unidos, que é a locação. A pessoa não quer comprar imóvel mais, ela quer locar. Cansou do imóvel, ela troca e loca outro. Ela não quer investir no imóvel próprio e ela quer locar. Você sente um crescimento nesse sentido? Na capital eu acredito, ainda no interior talvez esse movimento ainda esteja fora dessa consciência, porque eu acho que a nossa geração, né, José Augusto, o pessoal que já passou dos 50, a gente sonhava com a casa própria, tinha que ter aquele chão, é meu chão, aqui é minha casa própria. Então, às vezes compensava alugar, mas a pessoa quer ter o imóvel próprio. Qual é a tendência? Há uma tendência nas grandes capitais nesse sentido? Isso pode crescer no Brasil? Há um sentimento nesta onda? Eu te digo o seguinte, aí tem duas questões. Uma delas, aluga quem não tem condição de comprar. Isso é um fato, né? E o jovem, ele realmente tem mais dificuldade. Está entrando no mercado de trabalho, o salário é mais baixo. Então ele tem mais dificuldade no acesso ao financiamento imobiliário. Por outro lado, tem o jovem de alta renda, que esse não tem essa preocupação. Portanto, ele pode, com o trabalho home office, ele pode morar hoje numa determinada localidade, amanhã ele está morando em outra que seja de seu interesse. Ou conforme a mudança da sua área de trabalho, ele pode também mudar a área geográfica para estar exercendo o trabalho. E nesse caso, evidentemente, para quem tem a condição, a locação fica muito mais simples e mais fácil. Mas eu digo para você o seguinte, aquela tendência natural do ser humano ter a sua segurança, com certeza mais cedo ou mais tarde nessas pessoas, isso vai falar mais alto. E em determinado momento, é claro que ele vai comprar um imóvel. Eu acredito que essa tendência dificilmente acaba. Olha, eu vou... você foi muito lúcido nessa questão do imóvel, porque... E aí eu vou falar daquilo que você dizia, que quando chega às principais cidades do estado de São Paulo, você como presidente estadual do Cresce, você vê as rodovias quase como avenidas, né? E tem pessoas que estão até preferindo morar no interior porque só fazem home office 100%. Eu quero morar agora, eu quero morar em tal cidade, agora eu quero morar naquela outra cidade. Agora, o trânsito também é uma complicação, porque passado o período da pandemia, nem todo mundo está mantendo todos os dias em home office, então ela tem que morar perto. Então, com essa história, o jovem é mais desapegado nesse sentido, porque o próprio trabalho dele vai mudando, ele não tem mais raízes, é uma outra geração, há um novo conceito. Concordo que ele até vai querer ter um imóvel. E se ele é de alta renda, o pai dele já deve ter até imóvel e herança para ele. Por isso que ele nem quer, ele quer alugar e ele vai, obviamente, dançando de acordo com a música e com o trabalho que ele vai. Porque morar longe do trabalho aqui em Sorocaba já está difícil. Você pega o trânsito aqui no horário que a gente faz o jornal. Viu? Ontem eu saí de casa para um compromisso, eu tinha que passar a pegar uma pessoa e depois ir a um shopping da cidade. Eu demorei uma hora andando no perímetro urbano da cidade para chegar ao shopping. Eu fui num ponto, depois desse ponto eu fui pro shopping. Então, quer dizer, dependendo do horário, não tá legal já andar. Sorocaba já não é uma cidade que você anda confortavelmente no período da manhã e no final da tarde. É muito complicado, se dão ruas estreitas, não tem como... o investimento teria que ser muito grande em até desapropriação para ter vias largas. Não vai ter. Então, assim, nós vamos ter que aprender a conviver fazendo contrafluxo, mudando o horário de trabalho ou home office, né, José Augusto? Eu acho que essa situação muda bastante também aonde morar. Senão eu ter que pegar um carro, andar 2 horas para chegar no trabalho, 2 horas para voltar, eu vou alugar um apartamento, uma casa perto de onde eu trabalho, né? É isso aí. É uma mudança de comportamento, sim, porque ao longo aí dos anos, né, percebo muito claramente que o comportamento social vai se modificando. Eu tenho 72 anos. Quando eu tinha lá 10 anos de idade, tinha que formar no colegial até os 14. Dos 14 aos 18, tinha que procurar um curso técnico e depois entrar numa faculdade. Casava, fazia um concurso público, pegava um emprego público e aí estava feita a vida. É verdade. O ser humano estava assim. Mas depois isso mudou, evidentemente. Como também tem aquela história, Kiko, que diz o seguinte, que todo jovem é comunista. Depois que ele pega uma certa experiência de vida, deixa de ser, porque aí já passa a viver dentro de uma outra realidade. Eu acredito
que este comportamento de ter a sua propriedade, o seu imóvel próprio, dentro de uma visão social de classe média para baixo, isso não vai se alterar de maneira nenhuma, eu não acredito, né? Pelo menos aí nas próximas décadas, porque você pega países que já têm alguma transformação social, como os mais evoluídos da Europa, Estados Unidos, você vê ainda que a propriedade imobiliária é uma aspiração das pessoas, das famílias. Muita gente pagando aluguel prefere pagar o aluguel por essa questão da facilidade. Se tiver que mudar, se deslocar, evidentemente é muito mais confortável, porque a liquidez de uma propriedade imobiliária também é alguma coisa complicada, não é fácil. Claro. Você coloca um imóvel para vender, não é como vender um automóvel ou qualquer outro bem. Então, tem essa característica. Tem muitas construtoras que hoje não constroem mais para vender, constrói somente para alugar, e alugar através de aplicativos, né? Então, são imóveis próprios, com aplicativo próprio, e tem um grande número de jovens empresários vivendo desta forma. Está vivendo aqui 30 dias num determinado imóvel, 90 dias num outro imóvel, e assim vai, de acordo com... A gente é mais apegado, né? A gente é geração de mais apegada, mas aquele detalhe, entre morar no imóvel próprio e andar 3 horas pro meu trabalho, eu prefiro alugar um e morar perto do trabalho, porque daí eu não tenho nem como usufruir do imóvel próprio, ou chegar tão tarde em casa e sair tão cedo que você vai viver menos, mas é um movimento, né? Com certeza, você vê que no centro de Tóquio, eles vendem cabines, como se fosse um apartamento, cabines de 9 metros quadrados para a pessoa dormir. Então, o cidadão mora na cidade de Tóquio, mas compra uma cabine dessa e de segunda a sexta-feira ele fica lá e na sexta ele vai para casa. É isso aí. Passa semana e volta lá para sua cabine novamente. É isso aí. Parita, né? Então, isso é uma grande realidade. É isso. José Augusto Viana Neto, presidente do Cresce, dedicou seu tempo aqui conosco na Jovem Pan Sorocaba, falando de imóveis, falando dos números de Sorocaba, que nós tivemos uma alta da região de Sorocaba, uma alta de 34,20% nas vendas e alta de 7,42% no volume de contratos de locação assinados no período. Excelentes números aqui para a cidade. Agradeço muito a sua participação, né, falando pelo Cresce do estado de São Paulo e falando também especificamente da nossa região. Você é um pé quente, hein? Essa sua gestão está sendo muito proveitosa, muitas coisas boas acontecendo, mesmo com a crise que a gente vem enfrentando, dificuldades políticas, polarizações. O imóvel ainda é moeda forte e vale a pena a gente investir? Sim. Muito obrigado, viu, José Augusto? Um grande prazer falar consigo. Eu é que agradeço a oportunidade. Um forte abraço. Forte abraço. Muito bem, nós falamos com o José Augusto Viana Neto, presidente do Cresce do estado de São Paulo e do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do estado de São Paulo. Números muito positivos aqui para a cidade de Sorocaba. Eu vou comer um pão de queijo da Padaria Real e a gente volta já com essa edição.